Como foi ler a obra Uma História da Filosofia do Bertrand Russell? Mas, antes de falar sobre essa obra, deixa eu me apresentar. Olá, seja bem-vindo ao canal O Aprendiz de Filósofo. Eu sou o José Inácio, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Uma frase bem conhecida desta obra, Uma História da Filosofia do Bertrand Russell, é que a filosofia é terra de ninguém. Por que a filosofia é terra de ninguém? Muitas vezes ela está resolvendo problemas os quais a religião não resolveu e a ciência também não resolveu. São problemas que estão abertos. Então, lendo essa obra, ela está dividida em 3 volumes. Primeiro volume, Filosofia Antiga. E aqui na capa ele diz a seguinte coisa: uma das maiores dificuldades da história das ideias é a retomada de pensamentos em circulação há centenas, milhares de anos. Nesse primeiro volume, História da Filosofia Ocidental, Russell relaciona e investiga as ancoragens e implicações teóricas dos pré-socráticos e dos pós-aristotélicos, sem diluir os tesouros maiores dos autores e suas contribuições e construção no mundo como nós conhecemos. A leitura é bem simples, fluida. Se você já tem um conhecimento prévio de Platão, Aristóteles, de Friedrich Nietzsche, Hegel, se você já tem uma visão ampla da filosofia, irá ficar muito mais simples para você. Porque mesmo que ele está trabalhando os filósofos antigos, como os pré-socráticos, Platão, Aristóteles, muitas vezes ele cita ideias de filósofos contemporâneos. Ele retoma algumas ideias. Ele fala que nem exemplo de Platão, aí ele retoma Hegel falando que as ideias de Platão são muito próximas das de Hegel. Falando de Heráclito, ele mostra que as ideias de Heráclito são muito próximas das ideias do Friedrich Nietzsche. E assim por diante, que ele vai. Então, volume 1, que ele vai trabalhar a filosofia clássica dos pré-socráticos até os pós-aristotélicos. O volume 2 eu achei fino. Por se tratar de um período da filosofia tão longo, que foi o período medieval, mas para o Russell, aquilo que foi produzido no medievo, ele não considera como filosofia, ele considera mais como teologia. Então ele fez um livro bem fino para trabalhar esse volume 2 da filosofia, que ele vai chamar de Filosofia Católica, remetendo à Igreja Católica. A história do Ocidente, na Idade Média, se confunde com a história da filosofia católica. É clichê afirmar que, ao longo desse período, as ideias estiveram adormecidas. No entanto, pode-se dizer que, para se sagrar como instituição dominante na Europa, a Igreja precisou combater, no plano teórico e no prático, às vezes em aliança, outras de modo mais agressivo, as ideias anteriores. Então, nesse volume aqui ele mostra que a Igreja, ela copiou ideias dos filósofos gregos, ou melhor dizendo, cristianizou Platão, Aristóteles. Então ele não faz um volume tão longo assim para tratar da filosofia cristã medieval. E ele aqui é capaz de dizer que o Tomás de Aquino não pode ser considerado filósofo, porque ele não chega nas últimas consequências das suas ideias. Ele fala que o Tomás de Aquino, e como outros filósofos, ou melhor dizendo para ele, teólogos cristãos, eles não estavam fazendo filosofia, porque eles já sabiam onde queriam chegar com seus raciocínios. Beleza? Segundo volume. Primeiro volume, Filosofia Antiga. Segundo volume, Filosofia Católica. E último
volume Filosofia Moderna. Vamos lá, filosofia moderna é o que ele vai trazer. De que modo, sendo filósofo, pode-se registrar a história da filosofia do seu próprio tempo? Bertrand Russell, um dos maiores pensadores do século XIX e XX, reflete de modo muito eclético e arguto sobre a filosofia ocidental do Renascimento até os seus dias. É uma obra monumental que inclui muitos dos mais discutidos autores das diferentes áreas do conhecimento, da lógica e das ciências políticas e da economia, a antropologia. Nesse livro aqui, eu percebi que ele se consagrou no final do livro, ou a corrente de pensamento dele, que está mais para a filosofia da linguagem, como a corrente mais predominante ou mais evidente para avaliar a filosofia, que muitos afirmam na corrente filosófica dele que a filosofia é um problema de linguagem. Não é à toa que ao longo dos livros, como é uma história da filosofia escrita na visão dele, e é até bom quando tem alguém que traz uma unidade assim, ele mesmo tentando trazer uma unidade sozinho, é muito comum ver o pensamento dele se misturando ao longo do decorrer que ele vai desenvolvendo a história da filosofia. Esta é uma obra que eu estava a fim de ler, já estou terminando. Eu comecei a lê-la pelo volume 2 até o 3, porque eu tinha lido da filosofia antiga, esse aqui, ó, do Frederick Copleston, já havia lido filosofia antiga. Então, para dar uma continuidade, eu fui ler o volume 2 do Bertrand Russell. Depois eu li o volume 3. Agora eu voltei para ler o volume 1, que é a filosofia antiga, que é muito bom que eu estou revisando algumas questões da história da filosofia. Já estou na metade. É um livro muito bom para se comprar. Capa dura. Ele traz imagens de alguns filósofos aqui na capa. Quer ver? Ele traz algumas imagens aqui, ó. Dá para você ver a imagem de alguns filósofos. Tem a caixinha. A caixinha. Muito bom. Espero que essa resenha da obra despertou o seu interesse para comprá-la futuramente. Tchau, tchau e bons estudos da história da filosofia.